Olá, irmãos, sejam bem-vindos de volta. Este é o seu clamor profético. Estamos aqui para mais uma atualidade profética. Vamos orar antes de nós entrarmos para aquilo que é o assunto que temos para tratar neste momento. Querido Pai que estás no céu, pedimos que o Senhor esteja conosco. Nos dê, Senhor, sabedoria e entendimento para que nós compreendamos os eventos que estão se decorrendo pelo mundo. Nos ajude a termos a firme esperança na Tua palavra, porque Tu és a nossa única esperança. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos irmãos, o mundo ficou abalado e agitado com a notícia vindo mais uma vez lá da China, né? Fomos surpreendidos com esta informação. China sendo, então, invadida por um vírus chamado HMPV. E China intensifica medidas de emergência em meio ao novo surto. Bem, mas o problema não está só acontecendo na China. Infelizmente, esta situação está cada vez mais pior. Parece que 2025 é um ano para muitos eventos proféticos, queridos irmãos. Agora, paralelamente à China, nós também podemos nos aperceber que os Estados Unidos está enfrentando ou enfrentou uma série de situações como neblinas químicas que estão causando sérios problemas nos Estados Unidos da América. Acompanho aqui esta informação. Obrigações de uso de máscaras faciais retornam em vários estados, enquanto médicos alertam sobre quadridemia de 4 infecções virais. Bem, enquanto a China está enfrentando ali o problema do HMPV, neste momento parece que os Estados Unidos está enfrentando várias catástrofes. De um lado, temos a quadridemia que está invadindo os Estados Unidos da América. E também tem uma outra informação que vamos partilhar um pouco lá mais na frente. Vejam o que, é que dizem aqui os sites norte-americanos sobre o que é a quadridemia. Dados mostram que uma onda quadrupla de vírus está atingindo os Estados Unidos à medida que milhões de pessoas retornam ao trabalho após as férias. Bem, como sempre, depois de um momento festivo, depois de um momento de aglomerações, agora começam as contaminações de vírus respiratório. E de acordo com aquilo que nós acabamos de ver neste site, diz que após o retorno das atividades, depois dos encontros com os familiares, agora os Estados Unidos, depois dessa pulverização de uma neblina química e esquisita, os médicos dizem que os Estados Unidos está sendo atingido por uma quadridemia e que medidas importantes e severas terão de ser então levadas em consideração. Números oficiais revelam que infecções causadas por gripe Covid-VSR, que é uma doença respiratória que causa resfriado, e norovírus, que às vezes também é chamada de gripe estomacal, começaram a aumentar durante o período de Natal, quando as famílias reuniam para comemorar. Então, o que, é que eles estão querendo dizer? As aglomerações estão trazendo algumas epidemias nos Estados Unidos da América. Bem, acho que isso não é estranho, né? Isso nos faz lembrar alguma coisa que aconteceu há uns 5 anos atrás. Bem, vamos prosseguir tentando entender o que é esta quadridemia que está acontecendo nos Estados Unidos. Os dados mostram que os casos de norovírus estão no nível mais alto para esta época do ano, desde 2012, enquanto as hospitalizações por VSR aumentaram quase 40% em 2 semanas. Estima-se que 3,1 milhões de pessoas
tem adoecido com a gripe até agora nesta temporada, enquanto 37.000 foram hospitalizados e 1.500 morreram. É um número e um número de estados com nível muito alto da doença quadruplicou em 1 para 8 semanas. Bem, queridos amigos, nós estamos vendo que a situação não está nada bem nos Estados Unidos da América. Podemos perceber que a situação não está bem nos Estados Unidos da América. Alguma coisa grandiosa está realmente para acontecer. Notem para os números, olhem para os números. 37.000 hospitalizados e já morreram cerca de 1.500 pessoas, fruto da contaminação desse vírus que está sendo chamado de quadridemia. Vamos continuar analisando aqui um pouco mais sobre esse assunto. Estimativas sugerem que também houve entre 2,5 e 4,4 milhões de casos de Covid entre 1º de outubro e 7 de dezembro, incluindo 72.000 a 120.000 hospitalizações e 8.200 a 13.000 mortes. O aumento de infecções está levando ao retorno das obrigatoriedades de uso de máscaras em alguns estados. Bem, queridos amigos, primeiro temos ali um número de cerca de 1.500 mortos causado por essa gripe chamada de quadridemia, né? Esse resfriado. Mas agora o que nós vemos aqui? Também existe um número bem elevado aqui de mortes por Covid, cerca de 8.200 a 13.000 mortos. Bem, isto quer dizer que a situação está voltando outra vez. Bem, agora o que eu quero partilhar com vocês é algo que neste preciso momento está acontecendo nos Estados Unidos da América. O que está acontecendo então nos Estados Unidos da América? Nós vemos que incêndios florestais estão destruindo a Califórnia, em particular ali Los Angeles. Vejam aqui, queridos amigos, incêndios florestais saem do controle nas áreas de Los Angeles e matam 5 pessoas, enquanto milhares fogem de suas casas. Bem, eu quero convidar vocês a acompanharem este vídeo. Poderosos incêndios florestais devastam comunidades ao redor de Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos, deixando ao menos 5 mortos, vários feridos e dezenas de milhares de pessoas evacuadas. As autoridades temem que o número de mortes continue aumentando. Atores, músicos e outras celebridades estão entre as dezenas de milhares de pessoas afetadas pelo fogo. A capital do entretenimento estava cercada por diversas frentes de incêndios florestais, o que levou ao cancelamento de eventos em Hollywood, como a cerimônia de gala anual do Prêmio da Crítica Cinematográfica. O fogo consumiu centenas de lares na luxuosa comunidade de Pacific Palisades, onde celebridades vivem em mansões situadas em colinas. As chamas consumiram mais de 1.000 imóveis e cerca de 6.400 hectares, informaram as autoridades. Ao leste, outro incêndio devorou mais de 2.000 hectares em Altadena. Aqui era Aqui era nossa casa, perdemos praticamente tudo. As chamas consumiram todos os nossos sonhos de anos aqui. Tudo virou cinzas. años aqui. Quedou envuelto cenizas todo acá. Our house was estimated about 1. Nossa casa foi avaliada em cerca de 1,3 milhão de dólares. Agora tudo se foi. Tenho certeza de que algumas casas aqui valem ainda mais. E só de vê-las queimar em alguns segundos é muito triste. See them go in couple seconds is really sad. Bombeiros lutam no ar e no solo contra as chamas, intensificadas por fortes rajadas de vento. Os moradores de Los Angeles foram incentivados a economizar água depois que alguns hidrantes secaram. Dezenas de milhares de moradores das comunidades ao redor, assim como em Los Angeles, estão sem energia elétrica, o que dificulta a comunicação. Os incêndios começaram em um ambiente de baixa umidade,
justamente quando os ventos de Santa Ana, característicos dessa temporada do ano na Califórnia, avançam com força na região. Bem, pelo que estamos vendo, os Estados Unidos está sendo assolado por vários eventos. Infelizmente, é o que está acontecendo agora nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos está sendo fustigado por incêndios. Agora, vejam o que diz aqui os sites de informação. Os incêndios florestais que devastam alguns dos bairros mais pitorescos das áreas de Los Angeles continuaram a crescer na quarta-feira, enquanto as equipes de bombeiros lutavam contra 3 grandes incêndios descontrolados que mataram pelo menos 5 pessoas. Lembrando que esta informação que estamos passando nesse preciso momento, isto aconteceu ontem. Até agora não tenho ainda dados de números terem aumentado de mortes. É claro que o nosso desejo não é que haja mais número de pessoas mortas. Mas vamos continuar lendo aqui as informações. Os ventos estavam diminuindo e bombeiros de todo o estado estavam aliviando melhor em equipes exaustas, mas o perigo estava longe de acabar, enquanto as autoridades forneciam uma atualização sobre os incêndios e um novo incêndio irrompeu em Hollywood. Ordens de evacuação também foram estendidas para Santa Mônica. Então, isso quer dizer, queridos amigos, que a situação lá em Los Angeles não está sendo nada fácil. Vamos continuar. Mais de 1.000 estruturas, a maioria casas, foram destruídas e mais de 130.000 pessoas estão sob ordens de evacuação nas áreas metropolitanas, no interior da costa do Pacífico, até Pasadena. Um número que continua mudando à medida que novos incêndios surgem. Uma fumaça espessa pairava sobre muitas partes de Los Angeles. Pelo menos 7 escolas na área foram danificadas e destruídas, disseram autoridades. Prosseguindo, na costa do Pacífico, a oeste do centro de Los Angeles, um grande incêndio em Pacific Palisade arrasou quarteirões inteiros, reduzindo supermercados, bancos a escombros. Mais de 1.000 estruturas foram destruídas no incêndio de Palisades, o mais destrutivo da história moderna de Los Angeles. Segundo aqui a estatística do jornal, mostra que este incêndio nunca aconteceu em Los Angeles. Dizem que é o incêndio mais devastador ao longo da história dos incêndios de Los Angeles. Porque não é a primeira vez que acontece um incêndio em Los Angeles. E segundo eles nos mostram aqui, ao longo desses anos, este é um incêndio completamente devastador. Queridos irmãos, nós estamos vendo que os Estados Unidos está cada vez mais enfrentando muitas calamidades. E isso todos nós sabemos para onde isso vai nos levar. Pouco a pouco, nós sabemos, diante do projeto 2025, isso levará com que medidas severas possam ser então implementadas, porque se chegará à conclusão que os juízes de Deus estão caindo sobre a nação porque estão violando as normas de Deus. Agora, eu quero convidar vocês a lerem esta nota do Espírito de Profecia. Vejam, Deus está retirando o seu espírito das ímpias cidades, as quais se tornaram como as cidades do mundo antediluviano, como Sodoma e Gomorra. Suntuosas mansões, maravilhas da habilidade arquitetônica, serão destruídas num momento para o outro, quando o Senhor notar que os proprietários excederam os limites do perdão. A destruição pelas chamas de majestosos edifícios que se presumiam serem a prova de fogo é uma ilustração de como, em pouco tempo,
as arquiteturas da terra jazerá em ruínas. Bem, queridos amigos, o que estamos vendo é que nós estamos diante de cumprimento de eventos de caráter profético. Então nós vemos que a pena da inspiração aqui nos diz, o que é que nos disse aqui? Que suntuosas mansões, que são maravilhas da habilidade arquitetônica, serão destruídas num momento para o outro. A destruição pelas chamas de majestosos edifícios que se presumiam ser a prova de fogo é uma ilustração de como, em pouco tempo, a arquitetura da terra jazerá em ruínas. Bem, vamos continuar vendo o que é que diz aqui. Notem o que é que diz aqui. Terríveis abalos sobrevirão à terra, e os suntuosos palácios erguidos à custa de enormes despesas certamente se tornarão em montões de ruína. Sim, queridos amigos, se tornarão em montões de ruína. É o que nos diz aqui a palavra de Deus. Quando é retirada a mão de Deus, que restringe o destruidor, começa a sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. Esses suntuosos palácios. A serva do Senhor havia predito que esses suntuosos palácios seriam destruídos. Por quê? Porque o juízo de Deus cairá sobre as ímpias cidades e porque eles não levaram em consideração as advertências dadas por Deus em sua palavra. Olha o que diz a próxima declaração. O fim está perto e cada cidade será transtornada de todos os modos. Haverá confusão em todas as cidades. Tudo que pode ser abalado, há de ser abalado. E não sabemos o que virá em seguida. Os juízos serão de acordo com a iniquidade das pessoas e a luz da verdade que elas tiveram. Queridos amigos, a cidade de Los Angeles, a cidade de Califórnia, sempre foram advertidas desde o passado. E Deus irá de julgar as nações de acordo com a luz que eles tiveram. E com certeza nós sabemos que a nação norte-americana é uma nação privilegiada com o evangelho da salvação. É só olharmos o que é a Hollywood, é só olharmos o que acontece nessa cidade de Los Angeles. A impiedade, a iniquidade que acontece ali, o lesbianismo e outras coisas que não adianta eu fazer menção aqui, senão o Facebook vai detonar o nosso vídeo. Olhem para as ímpias realizações que se realizam nessas cidades. Os juízos de Deus estão caindo sobre as ímpias cidades. E é por essa razão que Deus deu uma mensagem ao seu povo, que retirem-se das grandes cidades, pois os juízos de Deus estarão recaindo e já estão caindo sobre as ímpias cidades. Os juízos de Deus estão se aproximando. E nós precisamos tomar posição, precisamos atender o chamado de Deus, comprarmos pequenos tratos de terra e sairmos das grandes cidades, pois os juízos de Deus estarão caindo sobre estas ímpias cidades, de acordo com a luz que elas têm recebido da parte de Deus. Que nós possamos atender o chamado de Deus e ficarmos atentos para os eventos que estão ocorrendo no nosso mundo. Nós estaremos de volta para mais uma atualidade profética, se o Senhor nos permitir. Até o nosso próximo encontro.